vi a nossa editora-chefe, Adriana Magalhães, ali, viu? Chegou ali já, né? Tá ali. Pronto. Tem que ter cuidado aí. Na hora que ela chega, a redação fica calada, não fala nada. Vamos, senhor. Eu vou bem, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Mas você viu esse negócio do show, isso é um absurdo. A liturgia do cargo anda longe do... Aí, na verdade, o que é interessante, né? É bom porque agora você tem literatura. Como? Você tem a literatura dos prefeitos, estou falando de prefeito, né? Dos prefeitos que deram bons exemplos, e nós temos a literatura do doutor Pessoa do que não se deve fazer à frente de um cargo como prefeito de Teresina. Então você tem literatura agora, a liturgia do cargo, o que se deve fazer, você tem vários exemplos. O que não se deve fazer, está lá o doutor Pessoa, lá, tudo que ele fez. Isso vale para várias partes, a cadeia de comunicação, várias partes. Mas, João Magalhães, estamos próximos. Nós entramos na penúltima semana. Exatamente. Penúltima, né? É isso, daqui a 15 dias a gente porque já nós sabe temos todo essa o resultado do semana processo eleitoral. e temos a outra semana. Só que domingo da outra semana já é eleição. É verdade. Então, estamos na penúltima semana. Dia 2, de 8 às 17 horas. Exatamente. Mas, João Magalhães, eu queria saber o que é que acontece com o Patriota. Recentemente, nós falamos aqui do problema da vice, que aderiu à candidatura de Silvio Mendes. E ela já era substituta, né? Ela já tinha substituído, já tinha ido para a chapa do Patriota, substituído. E agora outro, João, outra desistência. Isso mesmo, Douglas. O Patriotas tinha, então, o empresário Dom Lote como candidato ao Senado da República. Você vê foto dele aí na imagem. Ele chegou a solicitar pedido de registro de candidatura, veio aqui ao Dia News, andou pelo sistema do Dia de Comunicação, concedeu entrevista com o jornal, pela TV, enfim, como candidato ao Senado, mas esse pedido de registro de candidatura foi indeferido. Isso porque o segundo suplente, engenheiro Erles, ele não cumpriu a questão da filiação ao partido dentro do prazo. Com isso, toda a chapa, né, no caso ao Senado, ela foi indeferida. Obviamente que existe um candidato a senador e 2 suplentes. Qualquer problema em alguns desses nomes indefere a chapa ao Senado. Cabia recurso, né? Caberia recurso, no entanto, não há mais prazo legal para substituir o nome. E eu conversei com o Dom Lote, ele diz, olha, conversei com os advogados, eles disseram que dificilmente a gente teria sucesso nesse recurso, porque não há mais tempo hábil para uma troca de nomes, e é certo que o engenheiro Erles não conseguiria ter sua candidatura deferida, porque foi algo realmente muito pontual. Ele não se filiou dentro do prazo permitido pela lei. João, então, não demorou demais, João? Sim, é claro, é uma questão estratégica, uma questão que eu diria que é o início de qualquer organização de candidatura, é verificar a documentação, os prazos de filiação. Verificar essa documentação do Dom Lote agora. Depois que essa decisão saiu, né, a decisão do TRE. E aí ele disse, então, que tomou essa decisão, não vai mais recorrer, portanto, não disputa o cargo de senador e já declarou apoio. Eu conversei com ele quase meio-dia e meia, ele disse, olha, eu tenho já uma conversa marcada com Joel Rodrigues, estamos acertando os detalhes, falta apenas uma questão dele aceitar ou não as propostas de campanha, que eu sempre defendo essa questão do agronegócio. Se ele aceitar, a gente fecha acordo e eu vou apoiá-lo. Quando foi uns 20 minutos depois, ele já mandou mensagem dizendo, olha, acabei de conversar com o Joel Rodrigues, ele vai aceitar essas nossas propostas, incorporar essas propostas num programa dele, e aí então a gente fica definido assim, ou seja, de fato, mais um nome da chapa do Patriota desistindo de candidatura. Dom Lote não é mais candidato ao Senado e vai apoiar a chapa da oposição, a chapa mais competitiva da oposição, que tem Joel Rodrigues concorrendo a essa vaga de senador pelo Piauí. E aí é interessante, porque não é só mais um nome do Patriota que desiste, mas também mais um nome apoiado pelo empresário João Vicente Claudino. Pois eu ia dizer, ele tinha um apoio do empresário João Vicente Claudino. Tinha, João Vicente Claudino, num primeiro momento declarou apoio a Fábio Sérvio, né, na disputa pelo Senado. Houve a desistência. João Vicente disse que entre Joel Rodrigues e o Wellington Dias, ele não tem
apreço político por nenhum desses dois nomes, nenhum desses dois projetos, então ele declarou apoio a Fábio Sérvio. Fábio Sérvio desistiu há uns 10, 15 dias atrás. João Rodrigues. E aí ele foi, então, a João Vicente Claudino declarou apoio ao Dom Lote, que agora também desiste. Então é algo para a gente conferir também nas próximas horas, se o empresário João Vicente Claudino vai apoiar algum candidato ou vai se ausentar desse processo Sobrou de quem disputa aí para ele apoiar? Senado. Tem 6 candidatos ainda, né? O Wellington Dias e Joel Rodrigues, até o momento os mais competitivos. Tem a candidata Albetiza Moreira, do PCO, tem o professor José, do PMN, tem o Gervásio Santos, do PSTU, e também tem... Não apoia ninguém, não. Também, provavelmente, eu acho que ele se ausenta desse processo. Para o governo, o apoio dele é de Silvio Mendes. Para o governador, ele apoia Silvio Mendes, mas para o Senado, ele disse que não tem como declarar apoio nem a Joel Rodrigues, nem a Wellington Dias. Agora, é bom a gente deixar claro o seguinte, que diferente do que aconteceu com a vice de Gustavo Henrique, não foi uma desistência do Dom Lote. Houve um problema na chapa, um problema jurídico, que eu, sinceramente... nesse quase aspecto, amador, né? Um erro quase amador. Não, tudo bem que tenha sido um erro quase amador, mas aí também, João, o que eu questiono é a demora na notificação do TRE. Sim. Quer dizer, como você disse, é o princípio. Então, assim, era para ter chegado já há mais tempo, lá atrás, ter dito, olha, candidato, tem esse problema aqui, resolva aí, recorra e tal, para dar tempo de substituir, de buscar uma documentação. Todo prazo de eleição todo prazo é exíguo, todo prazo é curto, então tem que ser muito rápido. Então, veja que a intenção dele era continuar, porque ele consultou os advogados ainda, né? Como dá pra gente recorrer, dá pra gente... Só, por conta do prazo, é muito difícil que ocorra uma vitória, mesmo com recurso. Então, também não deve haver, até por uma questão de falta de tempo, não deve haver uma substituição. Sim. O candidato Gustavo Henrique não deve colocar o outro. Então, vai ficar o Patriota, que tem inclusive uma agenda muito intensa, a gente mostra aqui. O Gustavo Henrique tem feito campanha. Tem andado. Você não pode dizer que o Patriota está com enrolação, não. Não, tem realmente a agenda é bem intensa no interior. Tem. Então o Patriota sofre essa perda, né? Não vai ter... E aí a gente pode ter outra surpresa também, João, porque continua aí, né? Os processos. Sim. Quer dizer, Gerson Fonseca do Subjúdice. Sim, o governo do Estado. De repente pode ter outra surpresa aí, outra candidatura indeferida, uma outra... O certo é que tem aquele ditado que a água só corre para o mar. E nesse processo eleitoral a gente tem observado... que são 2 candidaturas majoritárias competitivas, tanto ao governo do Estado quanto ao Senado da República, e todos os acontecimentos só coincidem em desaguar nesse sentido de fortalecer ainda mais essa disputa entre a chapa da base governista e a principal chapa de oposição, liderada por Silvio Mendes ao governo do Estado e por Joel Rodrigues ao Senado. João, os telespectadores do Dia News cobraram do senhor foi a contabilidade de sexta-feira. Sim, é verdade. O senhor não trouxe a contabilidade. Os candidatos gastaram até sexta-feira, né, fazendo um somatório aí do início da liberação das verbas. A gente vai estar atualizando esses números nessa semana. Atualize aí para a gente trazer, porque é importante, porque é dinheiro do povo, meu filho. O fundo eleitoral é dinheiro público, é 5 bilhões e... 5,4 bilhões, mais ou menos. 5 bilhões. Aqui no Piauí, no último levantamento, já tinha mais de 80 milhões distribuídos entre os candidatos. Agora você imagina aí, vamos pegar o caso do Piauí. Imagina aí 80 milhões de reais em cestas básicas. 80 milhões de reais em casas populares. Não é? 80 milhões de reais em quadras esportivas. Essa discussão ela realmente tem voltado, porque você observa que até os partidos que sempre defenderam o financiamento público de campanha, hoje eles reclamam da forma como esse dinheiro está sendo distribuído. Aí defenderam, como o João está dizendo, o financiamento público de campanha, mas aí apareceu um outro problema, que é o seguinte, é financiamento público, o fundo é 5,4 bi. Os critérios que são utilizados pela Justiça Eleitoral para a distribuição do dinheiro para os partidos, está certo, está tudo certo. Sim, okay. De acordo com a representação, bancada e tal. Então, bem objetivos. Bem objetivos. Agora, o problema é a distribuição dos partidos para os candidatos. Aí tem uma autonomia muito grande que, obviamente, tem concentrado muito poder nas mãos dos dirigentes partidários,
de forma que o dirigente partidário é que faz uma análise e resolve destinar tanto para determinado candidato, aí destina 2 milhões para um candidato, 500 mil para outro que disputa o mesmo cargo, e tem aqueles que não recebem nenhum. Então, de fato, essa discussão, se observa que ela tem aprofundado ainda mais. Se falava que o financiamento público ia democratizar o acesso de todo mundo às candidaturas, às condições de elegibilidade. Há quem questione, né? Mas pelos critérios do TSE, a questão da representatividade, sim. Mas chegando até a estados, chegada do recurso ao partido, os critérios são bem objetivos e bastante claros. Agora, a autonomia do dirigente partidário para distribuir esses recursos é que tem criado uma polêmica, principalmente quando a gente observa que determinados dirigentes partidários têm filho, têm irmão, têm sobrinho, enfim, disputando cargos, e obviamente que na hora da divisão vai privilegiar esses que têm essa afinidade, né? Aquela velha história, né? Em nome do pai o filho, em nome do tio o sobrinho, em nome do irmão a irmã, em nome da mãe o filho, e por aí vai, né? Por aí vai. Parece monarquia, né? Vai passando de geração para geração. Fulano terceiro, quarto, está no 18ª geração aí,